Pergunta para você que está aqui conosco nessa manhã. Quais são os seus planos? O que você tem planejado para a sua vida? Né? Sabe aquela pergunta quando você vai fazer uma entrevista de trabalho? Onde você imagina que você vai estar daqui 5 anos? Né? Quais são os planos que você tem feito para a sua história? O que você gostaria, aonde você gostaria de estar de fato nos próximos anos? Né? Quais são os planos que a gente tem? Essa é uma pergunta importante, né? A gente precisa olhar, né, para a nossa história e imaginar onde a gente quer, sabe? Mas mais importante do que termos planos, e é legal que a gente os tenha, né? Eu quero trazer uma reflexão. Quais são os planos que Deus fez para você? Né? Quais são os planos que Deus tem para a sua história? Já parou para pensar? Já perguntou o que o Senhor quer de mim? Quem já fez essa oração uma vez? Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá? Aonde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu faça? Onde o Senhor quer que eu esteja? Se você trouxe a Bíblia, abra por gentileza na carta aos Romanos, capítulo 8. Romanos 8, 28. Essa passagem ela vai nos falar sobre o plano de Deus a nosso respeito. Eu disse que é importante que nós tenhamos um plano, é verdade, né? É importante a gente pensar no futuro, considerar aonde as coisas que a gente quer ter, as coisas que a gente quer fazer, né? Mas o mais importante de tudo é consagrar o nosso plano, a nossa vida, a nossa história a Deus. Deus tem um plano, né? Porque você está aqui hoje, né? Porque Deus nos trouxe aqui neste dia. Até porque nós poderíamos estar em muitos outros lugares, é ou não é? Um domingo como esse, nós poderíamos estar fazendo muitas coisas, mas não, você está aqui. Né? Será que Deus preparou para você? O que será que Deus tem a fazer na sua história? O que será que Deus tem a revelar? Eu costumo dizer que no início de um retiro, nós precisamos chegar com uma expectativa. A gente precisa ter uma expectativa. O que será que Deus fará? O que será que Deus falará comigo? Né? E mais do que uma expectativa é estar aberto, porque assim, irmão, irmã, se nós deixássemos que Deus fizesse a obra dele 100%, ele transformaria a nossa história. Né? Se nós abríssemos, você já preparou que Deus faz muito em algumas vidas e outras nem tanto? Já reparou isso? Por que Deus faz mais em algumas pessoas e menos nas outras? Mais em algumas famílias e menos nas outras? Por que será? Será que Deus gosta mais de algumas pessoas e menos das outras? Não é. Deus desejaria fazer tudo em todos. Deus desejaria milagres e prodígios, transformações incríveis em todas as vidas, em todas as vocações, em todos os casamentos, em todas as vidas financeiras, em toda a vida biológica, psicológica, social, nossos relacionamentos. Deus tem muita coisa a fazer, mas nem sempre as pessoas têm essa abertura. Algumas pessoas não têm. E é claro, porque assim a gente aprendeu. Nós aprendemos errado muitas vezes, sabia? A gente aprendeu, muitas vezes, o aprendizado que a gente teve sobre vida é que não falava da vida junto de Deus. Muitos de nós aprendemos que a gente tem que ganhar a vida, tem que ter para ser, tem que conquistar para ser feliz, tem que ter bens, tem que ter sucesso na vida, mas as pessoas não param para prestar atenção sobre a realidade espiritual, sobre o relacionamento das pessoas com Deus. Né? Então, o fato de nós estarmos aqui mostra uma coisa muito importante, que você tem uma abertura para entender o plano de Deus a seu respeito, amém? Deus tem e você está aberto a isso. Isso é muito importante. Tá? Então, pare e entenda o que é. Ao final desse dia,
né? Hoje, encerrando com a missa, você tem que sair daqui assim, falando: puxa, Deus falou comigo, Deus me mostrou algo, Deus está mudando a minha vida. E para melhor, o plano de Deus é melhor do que o seu plano, do que o meu plano. Isso é muito importante entender. Deus não desrespeitará o seu plano, a sua vontade. Mas saiba, o plano de Deus, a vontade de Deus é superior ao nosso plano. Então, com posse disso, vamos ler esse trecho de Romanos 8, 28. Diz assim: aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos, segundo os seus desígnios. Os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que esse seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. E aos que predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os justificou. E aos que justificou, também os glorificou. Tá bom até aqui por enquanto. Olha só. Então, aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são eleitos. Então, tudo na sua vida concorreu. O fato de, eu não sei qual é a razão que te trouxe a esse retiro. Eu sei que são muitas as razões. Às vezes eu me lembro, né, da razão pela qual eu fui participar da igreja no início da minha caminhada, lá no ano de 2000. Eu fui porque eu estava com muita dor, né? Eu estava sofrendo muito. E eu fui para a igreja porque eu queria me ver livre daquele sofrimento que eu tinha. Eu fui na igreja com um interesse, né? Porque eu precisava me ver livre de uma situação que eu não dava conta, que me fazia entristecer muito, fazia eu querer a própria morte. Eu tinha vontade de morrer, de sumir da terra, porque assim, a dor era muito grande e eu não dava conta. Mas tem pessoas que vão para a igreja porque sentem um chamado, a voz de Deus, que querem fazer uma experiência com Deus, com o amor de Deus. Então, eu não sei qual é a razão. Talvez você veio aqui hoje também porque alguém insistiu muito para que você viesse. Pode acontecer também. Então, pode ser ter vindo pela dor, você pode ter vindo pelo amor, você pode ter vindo porque alguém perturbou você para você estar aqui hoje. Não importa a circunstância que te trouxe aqui. Não importa. O que importa é que tudo isso concorre para o bem, para o seu bem. Não importa a razão, as circunstâncias que trouxeram você aqui hoje, mas eu tenho certeza, Deus falará com você hoje. Amém? Você está preparado para ouvir o que Deus tem para falar para você? Sim. Pergunta para quem está do seu lado, você está preparado para ouvir o que Deus tem para falar para você? Será? O que será que Deus tem para falar? O que será que Deus tem para falar? Se a humanidade ouvisse mais a Deus, se nós ouvíssemos mais o Senhor, a nossa vida enriqueceria de uma forma incrível, né? Então, se as pessoas parassem para ouvir a Deus antes de tomar decisões, se as pessoas, antes de escolher um curso que vai fazer, antes de fazer uma entrevista de emprego, antes de escolher um namorado, antes de escolher o investimento do dinheiro dela, antes dela ir para a escola, se ela dobrasse o joelho e falar: Senhor, minha vida está aos teus pés, fala para mim o que o Senhor quer de mim, fala para mim para onde o Senhor quer que eu vá. Mas nós não aprendemos que Deus está conosco pertinho, que a gente pode falar e escutar. A gente não aprendeu isso. E aí, com duras custas, com dificuldade, a gente vai aprendendo isso, aprendendo com erro. Quantos de nós, traçando o seu próprio plano, errou, quebrou a cara, se machucou e sofreu? Não escutou o que Deus falava, não escutou os bons conselhos que chegaram, não é? Quantos de nós aprendeu da pior forma, através da dor, né? E que bom que aprendeu, né? Então, Deus te trouxe aqui
e daqueles que são eleitos segundo os seus desígnios. Deus te distinguiu de antemão. O que isso quer dizer? Isso aqui é muito importante. Deus tinha você na mente dele, no coração dele, antes de você e eu existirmos. Deus já pensava em nós. Deus já tinha um sonho para você. Deus já esperava algo. Deus já tinha um plano na sua história. Será que o plano que Deus tem é um plano ruim? Será que a vontade que Deus, será que o sonho que Deus sonhou é algo que possa nos fazer mal? Tem alguém aqui que é pai e é mãe? Levanta a mão. Você, em alguma vez, sonhou algo que fosse ruim para seu filho? Impossível. E se nós que somos limitados, não imaginaríamos algo ruim para os nossos filhos, quanto mais o Papai do céu. Então Deus sonhou. A Bíblia diz que Deus, no ventre da nossa mãe, Ele já nos chamou pelo nome. O Rafael foi falando o nome de cada um de nós. É muito importante isso. Deus chama pelo nome. Deus sabe o seu nome. Deus não olha para aqui e vê um grupo. Deus olha para aqui e vê filhos que Ele sabe pelo nome. Você não é uma pessoa perdida na multidão. Você não é uma pessoa oculta, com um sofrimento que ninguém sabe que tem. Você pode até não falar para ninguém. As pessoas que estão ao seu redor podem até não saber a sua dor, mas Deus sabe da sua dor. O Altíssimo sabe. E Ele não está distante, Ele não é alheio à sua história. Muitas vezes a gente, diante do silêncio de Deus, a gente fala com Ele, a gente pede, e Deus não responde instantaneamente como a gente gostaria. E às vezes a gente sente que Deus não nos ama, que Deus está alheio à nossa história. Meu querido, minha querida, Deus não está alheio à sua história. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer isso. Deus te trouxe aqui para falar, olha filho, filha, eu tenho um plano na sua vida, eu tenho um sonho para você. Os teus sonhos se frustraram muitas vezes. Quantas vezes o nosso plano se frustrou, o nosso sonho não se realizou e a gente se entristeceu, frustrou, ficou triste, entrou em depressão, porque o que a gente queria, o que a gente planejou não deu certo. Quantos vêm com a história destruída de tal forma que não consegue mais pensar, ter esperança, porque todas as esperanças que ela teve se frustraram. E assim, é difícil quando a gente espera, quando a gente tem um sonho e esse sonho se frustra. É ou não é? Quando a gente cai, quando a gente queria que fosse de um jeito e não foi, é tão difícil levantar de novo, é tão difícil acreditar de novo, é ou não é? A gente deixa de acreditar nas pessoas quando a gente tem o nosso sonho destruído, quando as pessoas nos traem, mentem pra gente, nos abandonam, a gente deixa de crer e esperar nas pessoas todas dali para frente, porque em nós ficou destruída essa capacidade de sonhar, de esperar. E assim, a esperança ela é um dom incrível. É impossível viver bem sem esperança. É impossível. Você sabe que o contrário da esperança é desespero. Os santos que tiveram a graça de Deus levá-los ao inferno, por alguns instantes, eles relatam que a emoção que define o inferno é desespero. Sabe por que desespero? Santa Teresa d'Ávila vai dizer assim, ela foi levada ao inferno. Ela diz assim, pior do que as dores físicas que se sente no inferno é o desespero. É aquela sensação de que nada nunca mais vai mudar. Então, e você sabe que inferno não é só um lugar para onde as pessoas vão. É um lugar onde as pessoas vivem. O inferno não vai ser só depois da morte. Tem quantas pessoas vivendo o inferno na Terra? Tem ou não tem? Eu já vivi o inferno de desespero tal, de tamanho desespero, que eu não tinha uma gota de esperança e eu só imaginava a morte como uma solução. Todos de nós aqui nunca vivemos índices de suicídio tão grande como a gente tem hoje na nossa sociedade. As pessoas tiram a própria vida.
E por que alguém tira a própria vida se não é por desespero? Se é porque não tem uma luz de esperança de que a vida pode ser transformada. Né? Então, eu quero dizer para você, né, que está aqui, né, resumindo o que eu estou falando até agora, Deus tem um plano para você, Deus quer ressuscitar a esperança no seu coração, Deus quer revelar algo incrível que você não viu, que você não sentiu, que você não viveu. Deus tem algo que a sua mente não foi capaz de imaginar até hoje. Ah, é possível isso? É possível. O que Deus tem, a mente humana não sonhou, não imaginou, olhos humanos não viram, ouvidos humanos não escutaram as palavras que Deus tem reservado para falar para você. Minha querida, meu querido, você nunca imaginou ouvir. Pode isso? Pode. Porque Deus é sobrenatural. Nós estamos acostumados a viver uma vida natural. Estamos firmados na terra, concreta, pedra, de que a gente tem que, para a gente estar bem, a gente tem que ter coisas. A gente se sente feliz quando abre a conta no banco, lá no celular, no aplicativo, nossa, tem dinheiro. Né? Quando a gente consegue ir num restaurante, quando a gente tem coisas, consegue fazer um passeio, consegue comprar uma roupa, consegue comprar um celular. A gente aprendeu a viver de uma forma natural. Né? A gente aprendeu a viver, ser feliz quando as pessoas, né, estão cuidando da gente. Mas será que não existe outra forma? Olha só, qual é o chamado de Deus? Aqueles que ele distinguiu de antemão, também os predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho. O que quer dizer isso? Ser conforme à imagem do Filho de Deus. Este é o plano de Deus para nós, para você. Tá? Vamos entender o que isso quer dizer. Primeira coisa, Deus predestinou você desde antes da eternidade para que você fosse filhinho amado, filhinha amada. Isso é muito importante, sabe? Então, a vontade de Deus é que você seja filha e você seja filho, sabe? E assim, qual é a relação, né, do Filho de Jesus Cristo com o Pai? Já parou para pensar? Qual é a relação que o Pai tem com Jesus? Qual é a relação que o Pai tem com Jesus? Jesus diz assim, né? Eu e o Pai somos um. O nível de intimidade, irmão e irmã, é outra coisa, não imaginada por nós. A gente está distante disso, a gente não sabe o que é ser um com o Pai. Até porque muitas vezes a nossa história, a figura de pai que a gente tem nem é lá uma imagem muito boa. Não porque as pessoas são más de fato, mas porque elas têm limites. Quantos de nós tiveram pais autoritários, abusivos, mães? Ou não? A nossa imagem de pai, aí quantas pessoas não conseguem chamar Deus de pai? Sabe como Jesus chama o pai? A Bíblia diz de Abá. O que significa chamar Deus de Abá? Paizinho. Papaizinho. Isso é inovador, isso não existiu em nenhum lugar na Bíblia antes. Tudo que Jesus falou, tudo que o Senhor falou nos evangelhos, em algum lugar apareceu na Bíblia. Mas ninguém nunca na Bíblia chamou Deus de paizinho. Então é algo novo, e esse algo novo não deve parar em Jesus. Então, esse paizinho, Jesus conquistou para que você o chamasse de paizinho. Deus gosta de você, Deus te ama do jeito que você é.
Eu não sei qual é a sua relação, qual é a sua imagem que você tem de Deus na sua vida, na sua história. Mas Deus é paizinho. Deus gosta de você do jeito que você é. Você sabe que uma das grandes descobertas na minha vida, a maior de todas, eu diria, eu fiz muitas experiências de Deus. Fiz muitas, inúmeras. Principalmente no meu primeiro ano de caminhada. Fiz experiência de Pentecostes, de poder de Deus. Mas a maior das experiências que eu fiz naquele tempo em que eu estava com muita dor, era que Deus me amava, que Deus gostava de mim. E eu estava num ônibus, eu tinha saído de um retiro, e dentro do ônibus eu sentei no último banco, e eu pensava, né, em tudo que eu vinha vivendo naqueles 1 mês e meio de caminhada. E assim, Deus se pôs ao meu lado naquele momento e eu senti profundamente amado. Isso foi transformador porque eu tinha uma imagem de mim muito ruim. Eu não gostava do jeito que o Diogo era. Aliás, eu detestava o jeito que o Diogo era. Sabe, a autoimagem, né? Essa imagem que a gente tem da gente mesmo. Como o Diogo vê o Diogo, como o Rafael vê o Rafael, como o Luan vê o Luan. Você tem uma imagem de você. E você gosta ou você não gosta, ou você gosta de uma parte ou não gosta de outra, é ou não é? Nós temos uma autoimagem. A imagem que eu tinha, a autoimagem que eu tinha era horrível. Um complexo de inferioridade terrível, né? Tem tudo a ver com a história, né, da minha vida. Mas assim, a verdade é que eu não gostava de mim. Não gostava, né? Mas e assim, e é interessante que como eu não gostava de mim, eu contava muita mentira. Eu contava mentiras sobre mim para as pessoas, eu mostrava uma máscara, uma persona, para que as pessoas também não vissem quem eu de fato. Porque se eu não gostava de mim, eu não queria eu acreditava que ninguém gostaria de mim. Né? Olha só que interessante isso, né? E doloroso, talvez. Então, eu mentia muito, né? Eu mentia muito sobre quem eu era, me mostrava de uma forma, né, acima do que eu era, porque assim, eu falei assim, as pessoas, né, vão ter que gostar de mim. E eu tinha um medo das pessoas não gostarem de mim. Então, a mentira tomou conta, né, dos meus relacionamentos. E assim, e Deus, naquele momento, Ele me amou de tal forma, com tal profundidade, que assim, instantaneamente eu falei, puxa vida, Ele gosta de mim do jeito que eu sou. E assim, não é uma experiência que, eu saber que Deus gosta do jeito que eu sou. É uma experiência que você precisa fazer. Porque Deus não está lá no céu e nós aqui na terra. Deus não está distante, Deus está perto, irmão e irmã. A gente precisa entender isso, que esse paizinho está conosco aqui, ele sonha conosco agora, ele tem algo para realizar agora, ele não está distante. Deus te trouxe aqui porque Deus queria falar algo com você, porque Deus tem um sonho para a sua história. Eu sei que você tem os seus objetivos, mas será que não é a hora de fazer diferente? Será que não é a hora de se prostrar com o rosto por terra, Senhor, a tua vontade antes da minha? Senhor, eu quero fazer essa experiência do paizinho, do filho que o Senhor acolhe. Então é muito importante, irmãos e irmãs, que a gente faça essa experiência. Esse dia de retiro é para você fazer essa experiência do paizinho que gosta de você. Tá? Então, existe uma realidade, existe um Deus que cuida, sabe? E eu vou dizer uma verdade para você. Às vezes a gente tem alguns receios de entregar a vida para Deus. Tem. No fundo a gente pensa assim, mas se eu entrego, o que Deus fará comigo? Será que Ele me leva para fazer algo que eu não gostaria? Será que Deus vai me fazer uma vocação que eu não quero? Né? Então, a gente tem alguns receios de entregar nossa vida ao Senhor. Temos ou não temos? Então,
Mas será que Deus poderia trazer algo que seria ruim para a gente? Então, o que é muito importante, né? A gente chegar nesse nível de fé e confiança, fala, Senhor, seja feita a sua vontade. Aquilo que o Senhor sonhou, o Senhor predestinou, porque Deus predestinou, Deus te chamou, Deus te justificou. Não é o seu pecado quem vai comprometer a vontade de Deus. O sangue do Filho dele, o sangue de Jesus Cristo está sobre você. Minha filha, meu filho, sabe? Você foi justificado, você foi santificado, né? Deus limpou a sua alma. E aqueles que justificou, Ele também glorificou. Então Deus glorifica a sua vida. Deus te trouxe aqui hoje para mostrar que Ele tem algo incrível para você. Fecha teus olhos um instante. Olha para a sua história, como é que ela está hoje? Como estão os planos que você tem feito? O que você não tem conseguido, que tem se frustrado? Como está a tua história? Olhando para trás, nos anos que antecederam esse dia, quantos becos sem saída você entrou? Talvez relacionamentos ruins, frustrações, depressão. Quantas coisas você tem tentado resolver, tentado conquistar, tentado fazer, tentado ir adiante e não conseguiu? E você só queria ser feliz. E essa é a palavra que vem, o beco sem saída. Quantas vezes o nosso plano, o nosso desejo nos levou para becos sem saída. Será que essa não é a hora de escolher um caminho diferente? De fazer de forma diferente? Será que esse retiro não pode ser um novo início? Esse retiro talvez não seja essa a oportunidade de sermos filhinhos amados. Oh, Deus bendito, olha para nós nesta manhã, Pai do céu. Eu oro por estes filhos, eu oro por estas filhas neste momento. E eu te peço, meu Senhor, vem com o teu amor, Paizinho, e encontra-nos. Socorre-nos nos becos sem saída, das frustrações dessa terra. E dá-nos a oportunidade de vivermos como filhos dignos. Quantos de nós não perdemos a dignidade de filhos por causa das decisões que tomamos? Quantos de nós, não se submetendo às pessoas, perdemos a dignidade de filhos de Deus? Irmão, irmã, pode olhar para mim. Você sabe que na ânsia, no desejo de acertarmos,
a gente entregou aquilo que era precioso. A gente abriu mão daquilo que eu não deveria ter abrido mão. A gente perdeu muitas vezes a dignidade de filhos e filhas de Deus. E não tem importância, porque Deus quer reescrever a sua história. Deus quer reescrever, e Deus é especialista em reescrever histórias. Sabe, eu fiz a minha experiência com Deus no ano de 2000. No ano de 2000. Tinha 23 anos na época. Então o jovem já tinha feito tanta coisa ruim para mim, para as pessoas. Já tinha errado tanto. E já não tinha mais esperança. Tão novo, né? Mas naquele dia, quando Deus me amou, e eu senti que Deus gostava de mim do jeito que eu era, lá no ônibus eu chorava, mas eu chorava de soluçar. Mas não era choro de tristeza, era choro de alegria. Porque pela primeira vez na minha vida eu tinha esperança de que algo podia ser diferente. Eu senti que o Paizinho me amava. Sabe, eu vou dizer a verdade, ao longo desse tempo, né, tem quantos anos? 25, né? Deus nunca me abandonou. Eu tenho vivido o melhor de Deus a cada dia. Lutas, claro, mas o que eu tenho vivido na minha história, na minha família, na minha profissão, em todos os aspectos da minha vida, são vitórias, são experiências incríveis. Eu tenho vivido um Deus poderoso ao meu lado. Um Deus que cuida, que protege, que guarda. Um Deus que me honra. E nem quando eu peco, Deus me deixa. E nem quando eu resolvo ir por um caminho sem Ele não me deixou. Eu quero dizer para você, Deus não te deixa, porque você é preciosa para Ele. Deus não te deixaria por nada nesta terra. Deus gosta de você. Deus gosta de você. A história com Deus é diferente. Não abra mão disso. Não abra mão dos planos de Deus. Você é mais jovenzinha, você é mais jovem há mais tempo. Dobra o teu joelho mesmo. Não tome nenhuma decisão na sua vida sem antes consultar o papaizinho do céu. O que o Senhor quer para mim? A vida com Deus, ela é incrível. É incrível. São tesouros e mais tesouros espirituais, de relacionamento, de curas, de dons, de providência. Deus não deixa faltar nada aos seus filhinhos. E eu vou dizer uma verdade para você. O que Deus tem reservado daqui para frente é maior do que o que você já viveu. Mas a pergunta é, você quer? Até onde você está disposto para ir junto? O que você está disposta a fazer para viver essa vida com o Paizinho? Irmão, vem sonhar os sonhos de Deus. Irmã, vem viver a vida de Deus. E mesmo que isso lhe exija algo, e exige, o caminho de Deus é exigente. Mas você vai perceber com o passar dos anos que aquilo que Deus exige não é nada perto do que Ele dá. A riqueza que Deus tem reservado é infinitamente maior. Mas aí você vai ter que fazer esse caminho para você experimentar. Eu estou falando de algo que você pode viver, mas você só saberá se você viver.
Para de olhar para trás, para de se prender no que passou, para de olhar que não deu certo, para de olhar a frustração, para de olhar a depressão, para de olhar para as ruínas do passado, olha para frente. Jerusalém já foi uma ruína, mas hoje Jerusalém é a Jerusalém celeste, a habitação de Deus, Deus mora em você. Amém? Agora, é decisão. Você vai ter que tomar decisão. E é uma decisão constante. Até onde você está disposto a ir? Disposta a ir? Vamos rezar um pouquinho? Fica de pé. Fecha teus olhos para você não olhar para quem está do seu lado. Quando a gente fecha os olhos, a gente olha só para a gente. Isso e essa conversa tem que ser individual, é você e Deus, não é com quem está do seu lado mesmo. Põe as mãos sobre o teu coração. Nós vamos orar neste momento dizendo um sim a Deus, que nós queremos viver a vida dele na nossa vida. Amém? Do seu jeito, com as suas palavras, vai dizendo o quanto você deseja viver a vontade de Deus, o amor de Deus na sua história, os sonhos de Deus. Ah, Senhor, nós queremos viver os teus sonhos, fala isso para Ele. Ah, papaizinho, nós queremos viver a tua esperança. Oh, Senhor, os teus planos são melhores do que os meus, Senhor. Nós estamos aqui nessa manhã, papaizinho. Não queremos olhar para aquilo que a gente passou, aquilo que nos feriu. Nós queremos aqui nesta manhã, Senhor, neste dia, fazer uma experiência do que está por vir. Do glorioso que está por vir, porque os que o Senhor chamou, o Senhor justificou, e aqueles que o Senhor justificou, o Senhor glorificou.